Pense comigo por um momento. E se eu lhe dissesse que temos entendido apenas uma pequena parte da grandiosa história do Espírito Santo? Imagine se pudéssemos enxergar, com clareza absoluta, a linha do tempo completa da atuação da terceira pessoa da Trindade, desde a criação até os dias atuais e além. Esta revelação mudará completamente sua perspectiva sobre a obra de Deus na história da humanidade. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Profetizo que grandes vitórias estão chegando à sua vida e que as cadeias que têm aprisionado sua família serão quebradas pelo poder do Espírito Santo. Eu sou Gustavo e sejam muito bem-vindos ao canal Sabedoria, onde exploramos as verdades bíblicas com profundidade e revelação. Antes de prosseguirmos, se você está gostando deste conteúdo, por favor, inscreva-se no canal Sabedoria. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem precisa dessa revelação e comente abaixo. Prometo que ao final deste vídeo você terá uma compreensão tão clara e completa sobre o Espírito Santo que sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Hoje, vamos mergulhar em uma jornada fascinante através da história completa do Espírito Santo, em uma sequência cronológica como você nunca viu antes. Vamos começar desde o princípio, antes mesmo da fundação do mundo, e seguir passo a passo até os dias atuais e o que ainda está por vir. O Espírito Santo não é uma força impessoal ou uma energia cósmica, como muitos erroneamente pensam. Ele é a terceira pessoa da Trindade, com personalidade, vontade própria e um propósito divino estabelecido desde antes da fundação do mundo. Vamos descobrir sua atuação em cada era da história bíblica e como ele continua se movendo poderosamente em nossos dias. Comecemos no princípio de tudo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, encontramos a primeira menção ao Espírito Santo. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Perceba esta imagem extraordinária. Antes mesmo de qualquer coisa ser criada, o Espírito Santo já estava presente, pairando sobre as águas primordiais, preparando-se para o ato criador. O renomado teólogo Watchman Nee observa que este pairar do Espírito Santo sobre as águas é semelhante a uma ave que paira sobre seu ninho, demonstrando cuidado, proteção e preparação para dar vida. O Espírito Santo estava ali desde o início, como parte fundamental do ato criador divino. Durante toda a criação, vemos a Trindade em ação. Deus Pai decreta: haja luz. O Verbo, Jesus, é o agente da criação, pois todas as coisas foram feitas por intermédio dele, como nos diz João capítulo 1, versículo 3. E o Espírito Santo é quem dá forma e ordem ao caos primordial. É fascinante perceber como a Trindade opera em perfeita harmonia já na criação do mundo. Após a criação, o Espírito Santo continuou sua obra nos períodos patriarcais. Diferentemente de como opera hoje, na era pré-pentecostal, o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas, para propósitos específicos e por períodos determinados. Ele não habitava permanentemente nos crentes, como acontece agora. Vemos isso claramente na vida de José, em Gênesis capítulo 41, versículo 38, quando Faraó reconhece: poderíamos encontrar algum outro homem como este, em quem está o Espírito de Deus? O Espírito capacitou José com sabedoria extraordinária para interpretar sonhos e administrar o Egito durante uma crise sem precedentes. Na era mosaica, encontramos o Espírito Santo operando de maneira ainda mais visível. Quando Deus ordenou a construção do tabernáculo, lemos em Êxodo capítulo 31, versículos 2 a 5. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus com habilidade, inteligência e conhecimento em todo tipo de artesanato.
para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira, enfim, para trabalhar em todo tipo de artesanato. Observe como o Espírito Santo concedia dons específicos para propósitos divinos. Não era apenas para pregação ou profecia, mas também para habilidades artísticas e criativas, quando estas serviam aos propósitos do reino. Um dos períodos mais intensos da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento foi a Era dos Juízes. Em Juízes, capítulo 3, versículo 10, lemos: "O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele julgou a Israel." Esta frase se repete várias vezes no livro de Juízes, mostrando como o Espírito capacitava líderes como Otniel, Gideão, Jefté e Sansão para libertar Israel de seus opressores. O caso de Sansão é particularmente notável. Em Juízes capítulo 14, versículo 6, lemos: "O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, de modo que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada nas mãos." O Espírito Santo concedia a Sansão força sobrenatural para cumprir seu chamado como libertador de Israel. Na era dos reis e profetas, vemos o Espírito Santo operando de forma ainda mais profunda. O rei Davi, após seu terrível pecado com Batseba, temeu perder a presença do Espírito Santo. Em seu salmo de arrependimento, ele clama em Salmos capítulo 51, versículo 11: "Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo." Davi compreendia que era o Espírito quem o capacitava para liderar Israel como o rei segundo o coração de Deus. O grande profeta Isaías, séculos antes do nascimento de Jesus, profetizou sobre como o Messias seria cheio do Espírito Santo. Em Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, ele declara: "Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor." Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: "Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus." João, capítulo 17, versículo 7. Ao nos aproximarmos do Novo Testamento, encontramos uma intensificação da obra do Espírito Santo. O profeta Joel previu um tempo em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, não apenas sobre pessoas específicas. Em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, lemos: "E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias." Essa profecia apontava para uma nova era na história do Espírito Santo. Uma era que estava prestes a amanhecer com a vinda do Messias prometido. E assim, chegamos ao período de transição, onde o Espírito Santo preparava o caminho para a maior reviravolta da história, a encarnação do Verbo de Deus. E agora, amados irmãos, vamos avançar para o momento crucial da história da humanidade, a chegada do Messias prometido. É aqui que vemos o Espírito Santo operando de uma maneira ainda mais íntima e direta na vida humana. O nascimento de Jesus Cristo marca o início de uma nova era na história do Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 1, versículo 35, o anjo Gabriel revela a Maria: "O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus." Perceba como o Espírito Santo foi fundamental na concepção milagrosa de Jesus. Não foi uma obra apenas do Pai, mas uma operação divina, na qual o Espírito Santo participou ativamente, formando o corpo humano do Filho de Deus no ventre de Maria.
Também vemos o Espírito Santo manifestando-se na vida de pessoas como Isabel, que ficou cheia do Espírito Santo ao receber a visita de Maria, como registrado em Lucas capítulo 1, versículo 41. Ou Zacarias, que foi cheio do Espírito Santo e profetizou em Lucas capítulo 1, versículo 67. E não podemos esquecer do fiel Simeão, sobre quem Lucas capítulo 2, versículo 25 nos diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O próprio Jesus, sendo Deus encarnado, teve sua vida terrena marcada pela presença constante do Espírito Santo. Em seu batismo, relatado em todos os evangelhos, vemos o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Lucas capítulo 3, versículo 22 nos diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Imediatamente após seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, como nos informa Lucas capítulo 4, versículo 1. E após vencer as tentações, Lucas capítulo 4, versículo 14, nos diz que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Todo o ministério terreno de Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, Jesus lê a profecia de Isaías sobre si mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava declarando que sua missão era realizada na unção do Espírito Santo. O teólogo Dr. Michael Brown destaca que, embora Jesus fosse plenamente Deus, ele escolheu limitar o exercício de seus atributos divinos durante sua encarnação, operando como homem ungido pelo Espírito Santo. Seus milagres, suas curas, seus ensinos, tudo era realizado pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Antes de sua crucificação, Jesus fez promessas extraordinárias aos seus discípulos sobre o Espírito Santo. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, ele declarou: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus estava anunciando uma mudança fundamental na maneira como o Espírito Santo operaria. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre pessoas específicas, para tarefas específicas, por períodos limitados. Agora, Jesus promete que o Espírito habitará permanentemente nos crentes, mas para que isso acontecesse, era necessário que Jesus partisse. Em João capítulo 16, versículos 7 a 8, Jesus explica: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus estava preparando seus discípulos para uma nova fase na história do Espírito Santo. Após sua ressurreição e antes de sua ascensão, Jesus apareceu aos discípulos e, como relatado em João capítulo 20, versículos 21 e 22, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Este foi um momento preliminar, uma antecipação do que viria a acontecer no dia de Pentecostes. O Dr. Gordon Fee, renomado estudioso do Novo Testamento, sugere que este momento representa o início da nova criação.
Assim como Deus soprou o fôlego de vida em Adão na primeira criação, agora Jesus, o último Adão, sopra o Espírito Santo sobre seus discípulos, inaugurando a nova criação. Antes de ascender aos céus, Jesus deu uma última promessa em Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E acrescentou, no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E então chegamos ao momento mais transformador na história do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. 50 dias após a ressurreição de Jesus, enquanto os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, ocorreu o que lemos em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aquele foi o nascimento da igreja. A profecia de Joel estava se cumprindo. Pedro, em seu sermão naquele mesmo dia, citou Joel capítulo 2, versículos 28 a 32, declarando que o derramamento do Espírito sobre toda a carne havia chegado. Uma nova era havia começado, a era do Espírito Santo, na qual vivemos até hoje. O Espírito Santo deixou de ser uma presença ocasional sobre indivíduos específicos e tornou-se o habitante permanente da vida de cada crente. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo pergunta: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esta verdade revolucionária transformou completamente a relação dos crentes com Deus. Após o dia de Pentecostes, vemos o livro de Atos repleto de manifestações do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 4, versículo 31, lemos: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. O poder do Espírito capacitava os crentes a testemunhar de Cristo com ousadia sobrenatural. Em Atos capítulo 8, vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre os samaritanos. Em Atos capítulo 10, ele cai sobre os gentios na casa de Cornélio. Em Atos capítulo 19, Paulo encontra discípulos em Éfeso que ainda não haviam recebido o Espírito Santo, e, impondo as mãos sobre eles, eles foram cheios do Espírito, falaram em línguas e profetizaram. O movimento do Espírito Santo expandiu-se para além das fronteiras de Israel, alcançando todas as nações, conforme a profecia de Joel e a promessa de Jesus. A era do Espírito Santo estava plenamente estabelecida e a igreja primitiva avançava com poder sobrenatural, enfrentando perseguições, mas crescendo exponencialmente. Nas epístolas do apóstolo Paulo, encontramos ensinamentos fundamentais sobre a obra do Espírito Santo na vida dos crentes. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, ele declara: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amados irmãos em Cristo, estamos avançando em nossa jornada pela história completa do Espírito Santo. Nas partes anteriores, vimos sua atuação desde a criação até o ministério terreno de Jesus. Agora, chegamos a um dos momentos mais extraordinários dessa história: o Pentecostes e o início da era da igreja.
Como Jesus havia ordenado, os discípulos permaneceram em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai. Em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4, lemos: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Este é o momento que marca o nascimento da igreja e o cumprimento da profecia de Joel, que mencionamos anteriormente. O Pentecostes era uma festa judaica que celebrava a colheita e, tradicionalmente, comemorava a entrega da lei no Monte Sinai. Não é coincidência que Deus escolheu esta data para o derramamento do Espírito Santo. Assim como a lei foi escrita em tábuas de pedra no Sinai, agora o Espírito Santo escreveria a lei de Deus nos corações dos crentes, como profetizado em Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 33. O Dr. John Stott, em seus estudos sobre o livro de Atos, destaca 3 sinais miraculosos que acompanharam este derramamento: o som como de vento impetuoso, as línguas como de fogo e o falar em outras línguas. Cada um destes sinais carrega um significado teológico profundo. O vento nos remete ao termo hebraico ruach e ao grego pneuma, que podem significar tanto vento quanto espírito. Jesus havia utilizado esta analogia em João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As línguas como de fogo simbolizam a presença purificadora e energizante de Deus, reminiscente da sarça ardente de Moisés e da coluna de fogo que guiou Israel no deserto. E o falar em outras línguas demonstrava o caráter universal do Evangelho. A barreira linguística de Babel estava sendo revertida e o Evangelho poderia alcançar todas as nações. Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se e pregou um sermão poderoso, explicando que o que estavam presenciando era o cumprimento da profecia de Joel. O resultado foi extraordinário. Cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele dia, sendo batizadas e recebendo o dom do Espírito Santo. A partir deste momento, vemos uma mudança radical na forma como o Espírito Santo opera entre o povo de Deus. Não mais limitado a pessoas específicas por períodos específicos, agora o Espírito habita permanentemente em todos os crentes. Como ensina o Dr. Gordon Fee, esta é a característica distintiva da nova aliança, a habitação interna e permanente do Espírito Santo. Em Atos, vemos o Espírito Santo guiando a igreja de várias maneiras. Em Atos, capítulo 4, versículo 31, quando os crentes oraram, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Espírito Santo concedia coragem e poder para o testemunho, mesmo em face de perseguição. Em Atos, capítulo 8, vemos o Espírito dirigindo Filipe ao deserto para encontrar-se com o eunuco etíope, resultando na conversão deste oficial e levando o Evangelho à África. Em Atos, capítulo 10, o Espírito Santo dirige Pedro a ir à casa de Cornélio, um centurião romano, quebrando barreiras culturais e religiosas e demonstrando que o Evangelho era para todos os povos. Um padrão interessante emerge no livro de Atos. Enquanto alguns recebiam o Espírito Santo no momento da conversão, como em Atos capítulo 10, versículo 44, quando o Espírito caiu sobre Cornélio e sua casa, enquanto Pedro ainda falava, outros o recebiam subsequentemente através da imposição de mãos dos apóstolos, como os samaritanos em Atos capítulo 8.
O teólogo pentecostal Stanley Horton sugere que estas variações demonstram a soberania do Espírito Santo, que sopra onde quer e não se limita a fórmulas humanas. No entanto, em todos os casos, a presença do Espírito era evidenciada de alguma forma visível ou audível, confirmando a realidade de sua presença. Um marco significativo na expansão da igreja primitiva ocorre em Atos capítulo 13, quando o Espírito Santo fala diretamente à igreja em Antioquia. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Este é o início formal das viagens missionárias de Paulo, que levariam o evangelho por todo o mundo romano. Paulo, que antes era Saulo, um perseguidor da igreja, torna-se o grande apóstolo dos gentios e desenvolve uma teologia rica sobre o Espírito Santo em suas epístolas. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, ele afirma categoricamente: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para Paulo, possuir o Espírito Santo não era opcional ou uma segunda bênção. Era a própria marca distintiva de ser cristão. Em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, ele descreve o Espírito Santo como o selo da nossa herança até ao dia da redenção, a garantia divina de que pertencemos a Deus. O Espírito Santo, segundo Paulo, tem múltiplas funções na vida do crente. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, ele lista o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Estes não são frutos separados, mas aspectos diferentes de um único fruto, o caráter de Cristo sendo formado no crente pelo Espírito. Em 1 Coríntios capítulos 12 a 14, Paulo oferece o mais extenso ensinamento sobre os dons espirituais no Novo Testamento. Ele explica que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e que estes dons são concedidos para o que for útil, para a edificação da igreja, não para a exaltação pessoal. O arqueólogo e historiador Sir William Ramsay, após anos de pesquisa, confirma que o cristianismo primitivo demonstrava exatamente o tipo de manifestações espirituais descritas no Novo Testamento. Escavações em sinagogas e igrejas antigas revelam inscrições que mencionam os dons do Espírito, mostrando que estas não eram experiências isoladas, mas parte integral da vida cristã primitiva. Um aspecto frequentemente mal compreendido é o papel do Espírito Santo no batismo no Espírito. Em Atos, vemos várias experiências descritas como pessoas sendo cheias do Espírito ou o Espírito caindo sobre pessoas. Jesus havia prometido em Atos capítulo 1, versículo 8, que os discípulos receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles. O Dr. Michael Brown, respeitado estudioso pentecostal, explica que este poder não é primariamente para uso pessoal, mas para o testemunho eficaz de Cristo. Seja qual for a compreensão denominacional específica sobre o batismo no Espírito, o propósito é sempre capacitar o crente para o serviço e testemunho. Outra função crucial do Espírito Santo é guiar os crentes à verdade. Jesus havia prometido em João, capítulo 16, versículo 13, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Vemos isso cumprido no Concílio de Jerusalém, em Atos, capítulo 15, onde os apóstolos, após deliberação, declaram: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo também tem um papel fundamental na oração do crente. Paulo ensina, em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27.
O Espírito também ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Se você está aprendendo e sendo edificado com estas revelações sobre o Espírito Santo, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Na próxima parte, exploraremos como o Espírito Santo continuou a operar após o período apostólico, através da história da Igreja até os dias atuais e as profecias bíblicas sobre sua atuação nos últimos dias. Aguardem, pois as revelações mais impactantes ainda estão por vir. Amados irmãos em Cristo, chegamos à parte final de nossa jornada pela história completa do Espírito Santo. Já percorremos sua atuação desde a criação, passando pelos patriarcas, profetas, o ministério terreno de Jesus e a igreja primitiva. Agora, exploraremos como o Espírito Santo continuou sua obra através dos séculos até os dias atuais e o que as Escrituras revelam sobre sua atuação nos últimos tempos. Após o período apostólico, a história da Igreja registra diversas manifestações do Espírito Santo. Os pais da Igreja, como Tertuliano, Irineu e Justino Mártir, escreveram extensivamente sobre a presença e os dons do Espírito Santo nos primeiros séculos. Irineu, discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João, afirmava em seus escritos por volta do ano 180 d.C., vimos irmãos na Igreja que possuem dons proféticos, que falam em línguas pelo Espírito, que revelam mistérios e que interpretam as Escrituras. No entanto, à medida que a Igreja se institucionalizava, especialmente após o Edito de Constantino, em 313 d.C., observamos uma gradual diminuição dos relatos de manifestações carismáticas. O historiador cristão Dr. Stanley Burgess documenta como os dons do Espírito começaram a ser associados principalmente com santos, místicos e figuras monásticas, em vez de serem vistos como acessíveis a todos os crentes. Durante a Idade Média, encontramos diversos movimentos que enfatizavam a experiência direta com o Espírito Santo, muitas vezes à margem da igreja institucional. Grupos como os valdenses, os lollardos e os hussitas buscavam um retorno à espiritualidade do Novo Testamento, incluindo a ênfase no Espírito Santo. A Reforma Protestante no século XVI trouxe uma renovada ênfase em doutrinas como sola Escritura, somente a Escritura. Mas nem todos os reformadores abordavam a pneumatologia da mesma forma. Enquanto Lutero enfatizava o Espírito trabalhando através da palavra e dos sacramentos, movimentos como os anabatistas defendiam uma experiência mais direta com o Espírito Santo. O Dr. Philip Jenkins, historiador do cristianismo, observa que mesmo nos períodos em que a igreja institucional menos enfatizava os dons espirituais, sempre existiam grupos que mantinham viva esta experiência. Os Quakers no século XVII, os Shakers e os Metodistas no século XVIII, todos enfatizavam, de diferentes maneiras, a experiência direta com o Espírito Santo. O movimento de santidade do século XIX preparou o terreno para o grande avivamento pentecostal que começaria na virada para o século XX. Em 1901, na Escola Bíblica de Bethel, em Topeka, Kansas, a estudante Agnes Osman recebeu o batismo no Espírito Santo, acompanhado do falar em línguas, após o diretor Charles Parham e seus alunos estudarem intensivamente as passagens bíblicas sobre o Espírito Santo. No entanto, foi o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, iniciado em 1906 sob a liderança do pastor afro-americano William J. Seymour, que catapultou o movimento pentecostal para o cenário mundial.
Este avivamento, que durou cerca de 3 anos, atraiu pessoas de diversas denominações, raças e classes sociais, sendo caracterizado por manifestações poderosas do Espírito Santo, incluindo curas, profecias e o falar em línguas. O Dr. Vinson Sinan, historiador pentecostal, observa que o movimento pentecostal cresceu de forma exponencial durante o século XX, tornando-se o segmento de mais rápido crescimento do cristianismo global. Na década de 1960, o movimento carismático levou a experiência pentecostal para dentro das denominações históricas, incluindo a Igreja Católica Romana após o Concílio Vaticano II. Hoje, estudiosos estimam que pentecostais e carismáticos somam mais de 600 milhões de fiéis em todo o mundo, representando 1/4 de todos os cristãos. Este crescimento extraordinário é visto por muitos teólogos como um cumprimento parcial da profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. É importante observar que, ao longo da história, os avivamentos do Espírito Santo frequentemente ocorreram em tempos de crise moral, espiritual ou social. O Dr. J. Edwin Orr, historiador de avivamentos, documentou como períodos de declínio espiritual eram frequentemente seguidos por derramamentos do Espírito, quando o povo de Deus se voltava para a oração e o arrependimento. As Escrituras têm muito a nos dizer sobre a atuação do Espírito Santo nos últimos dias. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo adverte que, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, quando as pessoas terão aparência de piedade, mas negarão a força dela. Este poder ou força da piedade está diretamente relacionado ao Espírito Santo. Sobre este tema, o teólogo Dr. Craig Keener comenta que um dos sinais dos últimos tempos é exatamente este contraste. Por um lado, uma forma externa de religiosidade sem o poder do Espírito. Por outro, um remanescente que experimenta plenamente o poder do Espírito Santo. Jesus nos alertou em Mateus, capítulo 24, versículo 24, que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas que fariam grandes sinais e prodígios para enganar até os escolhidos, se possível. Isto nos lembra que nem toda manifestação sobrenatural vem necessariamente do Espírito Santo. Daí a importância do discernimento espiritual. O apóstolo João nos orienta em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João continua explicando que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O teste fundamental é sempre cristológico. Alguns teólogos, como o Dr. John MacArthur, enfatizam que o discernimento deve vir primariamente pela palavra de Deus. Qualquer manifestação espiritual que contradiga a Escritura não pode ser do Espírito Santo. O Dr. Jack Deere complementa, observando que o próprio Espírito Santo nos capacita a discernir entre o verdadeiro e o falso. O livro de Apocalipse, revelado pelo Espírito a João, nos dá vislumbres impressionantes do papel do Espírito Santo nos eventos finais. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, lemos: E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem. Aqui vemos o Espírito Santo e a Igreja unindo suas vozes no clamor pelo retorno de Cristo. Durante o período da Grande Tribulação, Apocalipse capítulo 11 descreve as duas testemunhas que profetizarão com grande poder. Muitos estudiosos, como o Dr. Michael Heiser, veem nestes profetas uma manifestação especial do poder do Espírito Santo nos dias finais. Uma promessa preciosa para nós, que vivemos nestes últimos tempos, encontra-se em Isaías capítulo 59, versículo 19. Quando vier o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor levantará contra ele a sua bandeira.
Quanto maior a oposição das trevas, mais poderosa será a manifestação do Espírito Santo. O Dr. R.T. Kendall, respeitado teólogo pentecostal, propõe que antes da volta de Cristo, veremos a maior manifestação do poder do Espírito Santo da história da humanidade, o que ele chama de dupla porção do Espírito, combinando a palavra, a verdade sólida da Escritura, e o Espírito, o poder e os dons sobrenaturais. Queridos irmãos, ao concluirmos esta jornada pela história completa do Espírito Santo, devemos nos perguntar: como devemos responder a essas verdades? Primeiro, precisamos reconhecer que a habitação do Espírito Santo é o privilégio de todo crente verdadeiro. Não é algo reservado para uma elite espiritual. Segundo, devemos buscar ser continuamente cheios do Espírito, como Paulo orienta em Efésios capítulo 5, versículo 18. No original grego, este é um imperativo presente, indicando uma ação contínua. Sejam continuamente cheios. Não é uma experiência única, mas um relacionamento crescente e contínuo. Terceiro, precisamos cultivar os frutos do Espírito em nossas vidas. Como Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, uma árvore é conhecida por seus frutos. Caráter cristão é a evidência primária da obra do Espírito em nós. Quarto, devemos exercitar os dons do Espírito para a edificação da igreja. Paulo nos exorta em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, a buscar com zelo os dons espirituais, especialmente o de profetizar, comunicar a verdade de Deus com poder e clareza. Finalmente, devemos viver em constante expectativa da volta de Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 23, Paulo fala do Espírito como primícias, o antegozo da glória que está por vir. O Espírito em nós é a garantia de nossa redenção completa quando Cristo retornar. Amados, vivemos em tempos extraordinários, tempos que os profetas e apóstolos ansiavam ver. O Espírito Santo que estava presente na criação, que ungiu reis e profetas, que capacitou Jesus para seu ministério, que caiu sobre os discípulos no Pentecostes e que tem operado ao longo da história da igreja. Este mesmo Espírito habita em você hoje. Se este estudo edificou sua vida e aprofundou seu entendimento sobre o Espírito Santo, não se esqueça de se inscrever no canal Sabedoria, ativar o sininho de notificações, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Temos mais conteúdos poderosos como este preparados para você. Se você ainda não experimentou pessoalmente o poder transformador do Espírito Santo, faça agora mesmo esta oração comigo. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e preciso de sua salvação. Creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou. Peço que entre em meu coração, perdoe meus pecados e me dê uma nova vida. Encha-me com seu Espírito Santo e me use para a sua glória. Amém. Se você fez esta oração, procure uma igreja perto de sua casa, onde a palavra de Deus é pregada fielmente e onde o Espírito Santo é honrado, para que você possa crescer em sua nova fé. Até o próximo vídeo, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que Deus abençoe ricamente sua vida.